Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta agora com o curso é, ENSA, né? Enterprise Network Security and Automation. Então, é o curso de redes corporativas, seguranças e automação. Ele é o curso 3 de uma série de 3 cursos de CCNA. Finalmente chegamos ao curso 3. Essa é a nossa primeira aula. Essa aula é uma aula pública, então vai ser publicada no nosso YouTube para que todos possam assistir essa aula, né? E quem tiver interesse em fazer o CCNA com a gente, pode entrar no nosso site www.ipacad.com, tá bom? E aí lá tem como é que você faz para adquirir os nossos cursos, o nosso curso, nosso pacote CCNA. Bom, vamos lá, vamos sem muita espera, sem muita enrolação, vamos falar sobre esse curso 3, sobre esse primeiro módulo do curso 3, né? A gente vai falar nesse, vou pegar minha canetinha aqui, nesse módulo, sobre os conceitos do OSPF de área única. Então, nós já vimos sobre roteamento no finalzinho do curso 2, né? É, No finalzinho do curso 2 também, nós vimos roteamento estático e vimos a diferença entre roteamento estático e roteamento dinâmico, mas não vimos nada sobre roteamento dinâmico. E aí a gente já começa o curso 3 vendo o roteamento dinâmico com conceitos do SPF, que aí o protocolo talvez não, com certeza o protocolo mais usado hoje em dia para roteamento dentro do mesmo sistema autônomo, né? E aí a gente tem o BGP que faz para fora dos sistemas autônomos. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre isso, faça o nosso curso 2, que lá no finalzinho do curso 2 a gente explica tudo sobre o sistema autônomo, né, e sobre roteamento interno e externo no sistema autônomo. É, então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, a gente vai ver os recursos e as características do SPF, então a gente vai descrever recursos e características básicas do SPF. Depois a gente vai ver sobre os pacotes do SPF, vai descrever os tipos de pacotes usados em área única, tá? E por final a gente vai ver um pouquinho sobre a operação do SPF. Então a gente vai explicar como funciona o SPF em área única. Vamos lá, vamos começar a primeira parte da nossa aula. Provavelmente essa aula vai ser dividida em 2 ou 3 partes, como a gente sempre faz, tá? E essa é a primeira parte. Então, os recursos e as características do SPF. Bom, pessoal, o SPF ele é um protocolo de roteamento de estado de link, ou de link state, né? Ele veio para substituir os protocolos de vetor de distância, mais especificamente o RIP, porque o RIP tinha algumas limitações que o SPF deixou de ter, né? Então, por exemplo, o RIP, ele a métrica dele é contagem de saltos. Então, não leve em consideração a velocidade do link, né? O custo daquele link. Então, o que acontece? Se você tem um caminho que é um salto só para um determinado destino, mas é um link muito lento, e você tem um outro caminho com 2 links muito rápidos, né? É, é, que é melhor, que a transmissão termina sendo melhor, apesar de serem 2 saltos, o RIP desconsidera essa informação da velocidade do link. Ele nem sabe disso. Ele só sabe que um caminho tem um salto e o outro tem 2 saltos. E aí ele escolhe a melhor métrica que ele foi programado para fazer isso. E aí a melhor métrica do RIP é a contagem de saltos, ele vai por um salto. Já o estado de link, o SPF ele leva em consideração o custo, o estado do link. Então ele verifica ali quantos links são, qual a velocidade que aqueles links têm, qual a largura de banda que aqueles links têm, e aí ele escolhe a maior largura de banda acumulada entre os caminhos, e aí ele termina escolhendo ali qual é o, qual é o caminho mais rápido, qual é o melhor caminho, né? E nesse caso ele escolhe pelo mais rápido mesmo. Tá bom, pessoal? Então ele veio para superar essa limitação. Outra limitação que o RIP tem é o número máximo da rede dele. Então, o RIP, o máximo de roteadores que eu posso botar numa rede com o RIP são 15 roteadores, porque no 16º salto ele já considera inalcançável. Então,
isso era um ofensor à medida que as redes começaram a aumentar e tomar uma proporção muito grande. No início, onde as redes eram sempre redes pequenas, o RIP era suficiente, mas e os links eram sempre mais lentos, né? Quase que uma velocidade estável entre eles. Então, o RIP era suficiente. Chegou um momento onde as velocidades dos links começaram a aumentar muito e as redes começaram a ficar muito grandes, né? Começou a se ter a necessidade de ter muitos roteadores numa rede. E aí o RIP deixou de ser um protocolo interessante para ser utilizado, e aí desenvolveram o SPF. Né? É, ele é um protocolo de roteamento sem classe, tá? Aqui, ó, sem classe, ou classless, que significa que não importa, você pode trabalhar com VLSM, você pode trabalhar com redes de qualquer tamanho, que ele vai funcionar. Ele funciona até com redes descontíguas, que no caso do RIP não é muito bom, tá? É, não é muito bom, não. Na verdade, a gente não pode usar, né? A prática é que não se use rede descontígua. No SPF, a gente pode trabalhar com rede descontígua, apesar de não ser uma boa prática, mas a gente pode trabalhar, não tem problema nenhum, ok? E é, um administrador com o SPF, ele pode dividir a rede grande dele em redes menores e aí trabalhar com o que a gente chama de OSPF multiárea. Apesar disso não estar coberto aqui nesse módulo, nessa aula de hoje, mas ele pode trabalhar com multiárea. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, tá? É, um link, ele considera um link um caminho entre um roteador e outro, tá? Então, uma interface de um roteador ligada a uma interface de um outro roteador, e aí ele chama isso de link, como uma rede LAN internet conectada com vários roteadores, por exemplo, tá? As informações sobre o link são conhecidas como estado de link, e nesse capítulo a gente vai falar só sobre área simples, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes do OSPF. Na verdade, todo protocolo de roteamento ele é formado de três componentes. Ele é formado das mensagens, ele é formado dos bancos de dados e ele é formado pelo algoritmo. São as três coisas que ele forma. Tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre as mensagens. Quais são as mensagens que o SPF usa para transmitir informações entre os roteadores? São basicamente 5 mensagens, 5 tipos de pacote. A gente tem o pacote hello, na verdade, 5 tipos de pacote, tá, gente? Tem vários tipos de mensagem, a gente vai estudar sobre isso ao longo do curso. Tá? Mas a gente tem aqui ó, o pacote hello, que serve para ele descobrir a adjacência e conversar com os vizinhos. Tem o pacote de descrição dos bancos de dados, o pacote de solicitação de estado de link, o pacote de atualização de estado de link e o pacote de confirmação de estado de link, ou de link state. Então, são esses tipos de pacotes. Esses pacotes são usados para descobrir roteadores vizinhos e também para trocar informações, para manter as informações precisas nas tabelas, para que ele possa definir qual o melhor caminho, certo? Lembrando dos 3 princípios do roteamento. Cada roteador toma sua decisão baseada no que ele sabe. Então, ele tem que estar com o banco de dados dele atualizado, as tabelas dele atualizado para ele tomar a decisão. Tá? Senão ele toma a decisão errada. Não importa se o vizinho sabe. O que importa é o que ele sabe. A segunda parte dos componentes são os bancos de dados, as tabelas. Então, a gente tem uma tabela de vizinhos, tá? Que é uma lista de todos os roteadores vizinhos. Esta tabela é exclusiva de cada roteador, então cada roteador tem a sua própria tabela e você pode ver essa tabela com o comando show IP OSPF neighbor, tá? Aí a gente tem a tabela de topologia, é uma lista de informações sobre todos os roteadores na rede. Então é um banco de dados que representa os LSDBs, tá? É o Link Stations Database da rede. Todos os roteadores em uma área têm o LSDB idêntico, então tem que ser idêntico. Se não for idêntico, tem alguma coisa errada, eles não convergiram ainda. E você pode visualizar com o comando show IP OSPF database, aí você vai ver a tabela de dados. Então, ó, a tabela de vizinhos, cada um tem a sua, ok? A tabela de dados tem que ser as mesmas, iguaizinhos. E, por final, a gente tem a tabela de roteamento. É a lista das rotas geradas quando um algoritmo é executado no banco de dados. Então, ele junta essas duas informações, roda o algoritmo e forma essa tabela de roteamentos. Tá?
Ó, cada tabela de roteamento é exclusiva e contém informações sobre como e onde enviar pacotes para outros roteadores. Show hiperroute. É a nossa famosa tabela de rotas, né? A nossa tabela de roteamento, tá? E o último componente do SPF é o algoritmo de Dijkstra, que é o criador do SPF, o criador do algoritmo, chama Dijkstra, é um polonês, tá? E o nome do algoritmo é Shortest Path First, tá? Então, SPF. A gente vai falar sempre SPF, não vai usar esse nome Shortest Path First. A gente vai usar o SPF, tá? O algoritmo SPF é baseado no custo acumulado. Lembra que eu falei? O custo acumulado, tá? Dependendo, é assim, ó, cada velocidade de link tem um custo, tá? E aí ele soma aqueles custos do roteador, daquele roteador até a rede de destino e define qual o melhor caminho, o que tem o custo maior, tá? E aí, com isso, ele monta ali na verdade, qual é a que tem a maior largura de banda, né? O que tem o menor custo, a maior largura de banda. Ó, o algoritmo SPF cria uma árvore SPF, colocando cada roteador na raiz da árvore, tá? Então, ó, eu tenho meu roteador, ele é a raiz da árvore. E aí começa, ó, cada roteador entra num pontinho desse aqui. O meu é o principal, o que tá sendo feito o cálculo. Lembra que esse cálculo, cada roteador faz o seu. Então, eu sou um roteador, tá? Eu, Alexandre, sou um roteador, e eu preciso calcular. Então, eu penso sempre assim, eu sou o ponto principal. A partir daí, eu começo a ramificar a rede e os roteadores. Cada ponto desse, eu posso pensar que eu tenho um roteador no caminho, e aí eu vou definindo aí como chegar até uma determinada rede, né? E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, dois caminhos para uma mesma rede, tá vendo? E aí eu defino qual desses é o caminho mais rápido. Tá? Então, o SPF, o algoritmo roda, ele roda, gente, toda vez que tem uma mudança de link. Toda vez que muda o estado de um link, ele roda o algoritmo SPF. Ó, como é que funciona a operação link state no SPF, né? Então, olha só. Primeiro, ele estabelece adjacências com vizinhos. Então, a primeira coisa que ele faz é o pacote hello. E aí, pessoal, beleza? Ó, eu sou um roteador que estou operando na área 0 do SPF 10. E aí, todos eles vão se falar e vão estabelecer vizinhança ali. Depois, eles vão trocar anúncios do estado de link. Tá, pessoal? Isso é uma explicação muito breve, tá? Muito rápida, muito resumida. Depois a gente vai entrar no detalhe. Se você já conhece um pouquinho de operação de OSPF, a gente vai falar sobre o detalhe dela mais para frente um pouco, tá? Aqui é um resumo. Então, a troca de anúncios entre os roteadores, anunciando o quê? O estado dos links. Então, cada roteador primeiro anuncia o estado dos seus próprios links para todo mundo, tá? Depois, ele cria uma tabela de estado de link. Então, cada roteador vai pegar ali o pacote que ele recebe dos vizinhos com a informação de link de cada um dos roteadores que enviou. Então, se eu tenho 5 roteadores na minha rede, né, eu sou o quinto, eu vou receber 4 pacotes de informação de estado de link, certo? Por quê? Porque eu vou receber do roteador 1, do roteador 2, do roteador 3, do roteador 4 e eu vou ser o roteador 5. Então eu vou receber todos eles primeiro, ok? Aí depois que eu tenho essa tabela povoada, né, eu vou executar o algoritmo SPF. E por final eu vou escolher a rota, porque depois que eu executo o algoritmo, eu tenho condições de preencher essa tabela de rotas, porque eu já sei quais são os caminhos mais rápidos, ou os melhores caminhos, né? E aí, como eu falei, o SPF pode trabalhar de duas maneiras, com área única ou com multiárea. Apesar dessa aula ser sobre área única, mas a gente vai dar uma explicaçãozinha sobre o multiárea, bem básica, mas vai dar essa explicação. Então, a área única
Ela é indicada para redes menores. E todos os roteadores numa área única, é, todos os roteadores participam de uma única área, como o nome diz, área única, né? E a melhor prática, ou a prática mais recomendável, é que a gente use o nome dessa área como área zero, tá? Por que isso? Até para um ganho de escalabilidade quando eu tiver que aumentar a minha rede e criar outras áreas. Por quê? Porque o SPF multiáreas eu posso dividir essa rede maior, né, ela é indicada para redes maiores, em redes menores hierarquicamente, né, de maneira hierárquica. Então, eu posso dividir isso de maneira hierárquica. E cada uma delas vai se ligar a um backbone, que aí sim, esse backbone a gente é obrigado a chamar de área zero, vai ser a área zero. Então, se eu tenho uma área única, chamada de área zero, para depois eu crescer, é mais fácil de eu escalar e botar todo mundo ligado àquela área para ser o backbone da minha rede. Tá? E aí a gente passa a ter uma figura que são os roteadores de borda de áreas, tá? Area Border Routers. A gente vai ver isso como uma abreviação chamada ABRs, ok? ABRs são roteadores de bordas de área, tá? Lembrando que o foco desse módulo é a área única, o SPF V2, área única. Mas quais as vantagens de eu implementar uma multiárea, né? Primeiro, tabela de roteamentos menores, né? As tabelas são menores porque há menos entrada na tabela de roteamentos. Por quê? Porque ele não precisa receber aqui, ó. R2 não vai receber, olhando aqui a nossa figura. Vamos chegar mais próximo aqui, vamos, ó. Aqui, ó, R2 não vai receber pacotes da área 1. R2 só recebe pacotes da área 51, tá? Aí R2 e R1 são ABRs, são roteadores de bordas. O que eles passam aqui para dentro é um resumo. Ó, para eu chegar nessa rede dessas áreas, eu tenho o caminho. Então, ele passa apenas um resumo para aqui para dentro, ok? E aí, esses caras não, esses caras eles vão estar sempre compartilhando com a R2 toda a mudança que tiver aqui. E a R2 para isso e avisa para a R1 que ele tem caminho para essa grande rede aqui. Ele não manda para a R1 o caminho entre esse e esse roteadores, ou esse e esse roteadores, ou que esse roteador aqui teve uma falha no link. Ele não passa isso, ele não informa isso. Ele trava nele as atualizações diárias, ok? Isso faz com que essa rede aqui todinha continue estável, sem rodar o algoritmo, apesar de eu ter uma mudança no estado do link dessa rede. Então, essas são as duas grandes vantagens. Eu ter tabelas menores e eu parar as atualizações que, dependendo do tamanho da minha rede, ela vai o tempo inteiro alterar. Imagina, um roteador com problema numa porta que fica subindo e levantando, ou um link que está com um rompimento de cabo e o cabo fica instável e tem hora que sobe, tem hora que não sobe. Então, assim, existem várias pormenores aí que podem fazer uma rede ficar rodando o algoritmo o tempo inteiro e aí atrapalhar a rede inteira, porque o Dijkstra é um algoritmo muito pesado, ele não é um algoritmo levinho não, tá, pessoal? Então ele é muito pesado. Então, ó, frequência reduzida de cálculos SPF. E sobrecarga de atualização do estado do link. Então a gente falou sobre essas três vantagens já explicando durante a nossa figura. A gente também tem o SPF V3. O SPF V3 ele equivale ao V2, só que para prefixos IPv6. Então ele é exatamente igual ao V3, ao V2, só que para V3, só que para o IPv6. E aí, muitas vezes a gente vai ver daqui para frente você tendo que configurar o SPF V2 e o SPF V3 simultaneamente numa rede. Por quê? Porque o pilha dupla é o que a gente vai estar sempre acostumado a trabalhar. Então você vai ter o SPF V2 anunciando redes IPv4 e o SPF V3 anunciando as redes IPv3. E aí ele tem processos separados, tá? Ele não faz o mesmo processo, eles são processos separados. Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Lembrando que lá no material da Cisco a gente tem diversos exercícios que precisam ser feitos.
né? Então, pode ser que a gente tenha um ou outro exercício packet tracer, né? Normalmente vai ser no final do capítulo, a gente vai ter um grande packet tracer. Então, assim, fazer todos os exercícios. Não fiquem apenas na aula. Qual é o recomendado para esse curso? Ler o material, assistir a aula, ler o material fazendo os exercícios, tá? Aqueles exercícios, principalmente de final que fecha um tópico. A gente tem normalmente umas 10 perguntas, 12 perguntas, para ter certeza que você acertou, que você compreendeu todo o nosso conteúdo até aqui. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa aula.